Me permite uma pergunta: o inferno é aqui mesmo? Você acredita nisso? Bom, esse é um assunto polêmico e eu quero tratar dele à luz da Bíblia. Então não vá embora não, porque depois da vinheta nós vamos conversar sobre esse assunto. O inferno existe? Se ele existe, é aqui mesmo? O que a Bíblia diz sobre este assunto? Bom, primeiramente tem muita gente que não acredita em inferno. As pessoas acham que inferno é uma utopia, inferno é uma ilusão, que a vida é apenas o breve percurso do berço à sepultura e morreu, acabou. Assim pensam os existencialistas, os materialistas, os ateus. Não existe amanhã, não existe eternidade, não existe juízo final, não existe condenação eterna. É só a vida breve, curta, aqui. Né? Assim pensavam os epicureus. Por isso eles diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, curta vida, desfrute todas as taças dos prazeres, porque a vida é só aqui mesmo e não tem mais nada. O inferno, nem o céu, não existem. Assim pensam os existencialistas, os agnósticos, os ateus, os materialistas. Mas há outros que dizem assim: bom, o inferno é aqui. Esse mundo é muito louco. Tem muita violência, tem muita guerra, tem muita injustiça. Tem muita coisa louca acontecendo. E é verdade, tem muita coisa maluca acontecendo. As guerras sangrentas, o ser humano destruindo com crueldade animalesca o seu próximo. As ruas se transformando em campos de sangue. Você saindo e tendo medo de quem está perto de você, medo de ser sequestrado, medo de ser assaltado, medo de bala perdida, medo que alguém meta a mão na sua bolsa. Tem gente morrendo por causa de um celular velho, tem gente morrendo por causa de um par de tênis. O mundo está maluco mesmo, as pessoas estão se autodestruindo, entupindo as veias de drogas, com maconha, com cocaína, com crack, com heroína, anfetaminas. O mundo está pelo avesso mesmo, onde você vê a destruição dos valores, dos princípios, apologia ao aborto, apologia às drogas, apologia à ideologia de gênero, apologia à destruição dos pilares que devam sustentar a família e a sociedade. Alguém, não, tem que ser aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. Onde você vê tanta gente com muito e muitos com muito pouco, gente morrendo de comer, gente morrendo de fome. Onde você vê gente morando debaixo de viadutos. Onde você vê no mundo crianças à míngua, esqueléticas, caquéticas, macérrimas, por não ter um pedaço de pão. Alguém, não, o inferno é aqui mesmo. Onde você encontra políticos que, com discurso populista e em nome da democracia, saqueiam os cofres públicos, dilapidam as empresas estatais e arruinam com a economia da nação, em nome de serem beneméritos, onde você vê a corrupção mergulhada, infiltrada, prevalecendo em todos os setores da sociedade, desde os altos comandos do poder até a família e até nas igrejas. Ah, não, o inferno é aqui mesmo.
onde você vê monstros entrando em escolas e matando crianças, professores, onde você vê o terrorismo prevalecendo em tantos lugares, onde se mata, onde se estupra, onde se decepa a cabeça, onde se queima pessoas vivas, em nome de uma ideologia, ou de um partido, ou de uma cosmovisão distorcida, e diz às pessoas, não, o inferno é aqui mesmo, o mundo está muito louco. Bom, eu preciso concordar que o mundo está muito louco, está posto no maligno. O diabo, o príncipe deste mundo, está atuando nos filhos da desobediência. O homem longe de Deus é um escravo do diabo, do mundo, da carne. A inclinação do seu coração é inimizade contra Deus. E onde põe a sua mão, as coisas se corrompem, as coisas se conspurcam. Mas me permita dizer-lhe, o inferno não é aqui mesmo. O inferno é lugar de tormentos, de ranger de dentes, de trevas exteriores, de banimento para sempre da presença de Deus. Aqui você vê o sorriso de uma criança. Aqui você tem uma água fresquinha para beber e matar a sua sede. Aqui você tem um abraço de uma mãe, o afago de um pai. Aqui você tem o orvalho fresco de uma amizade, que é um bálsamo para o coração. Aqui você tem uma cama macia para dormir, você tem uma mesa com pão com fartura. Aqui você tem a Bíblia, a palavra de Deus, que restaura a alma, que alegra o coração, que ilumina os olhos, que é mais preciosa do que ouro, que é mais doce que o mel. Aqui você tem igrejas que se reúnem para cantar louvores a Deus. Aqui você tem pregadores, mensageiros, ministros da reconciliação, arautos do Rei dos Reis, que proclamam as boas novas de salvação em Jesus. Aqui você tem abrigo, aqui você tem paz, aqui você tem alegria, aqui você tem banquete, aqui você tem pão com fartura, aqui você tem as expressões eloquentes da bondade e da providência de Deus. Não, o inferno não é aqui. O inferno é um lugar de tormento eterno. A Bíblia trata desta matéria. E quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus. Ele alertou sobre isso. E seria muito deselegante da minha parte não tratar desse assunto com você, muito embora algumas pessoas dizem, mas isso não é assunto para se tratar, isso é uma falta de delicadeza, de sensibilidade, as pessoas não devem ser confrontadas com a verdade tão nua e crua como esta. Não. É o contrário. É o contrário. Aqueles que estão indo para a perdição precisam ser alertados. Se você vê uma casa em chamas e escutando gritos de socorro, você não passa passivamente, tranquilamente e vai embora. O inferno existe. E ele está no final de toda a vida sem Cristo. A Bíblia usa algumas expressões para definir o inferno. É um lugar de trevas, porque Deus é luz. E não tem nada mais terrível do que um lugar privado da presença de Deus. Ou da presença de Deus na manifestação plena da sua ira. O inferno é chamado na Bíblia de um lugar de choro e ranger de dentes, ou seja, de pesar e de ira e de raiva.
sem pacificação. A Bíblia menciona o inferno como um lugar de tormento eterno, onde não tem pausa, não tem descanso, não tem alívio. A Bíblia chega a mencionar em Lucas 16 que é um sofrimento tal, onde as pessoas estão ardendo em chamas e nem uma gota d'água lhes é concedida para atenuar-lhes por um segundo a sede atroz. O inferno é um lugar de onde as pessoas não podem mais sair, onde não tem mais arrependimento, onde não tem mais possibilidade de reverter o diagnóstico. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então acautele-se. A Bíblia diz, fugir da ira vindoura. E a única maneira de você escapar desse lugar de tormento é hoje, agora, arrependendo-se de seus pecados e colocando a sua confiança em Jesus. Não há outro meio de escapar desta ira vindoura. O texto de Lucas 16, 19 a 31, pinta para nós este quadro. A Bíblia menciona o fato de um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Em contraste, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. E esse mendigo Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Naquela época não tinha os guardanapos para limpar as mãos e às vezes se comia com as próprias mãos, usando as mãos. E às vezes pegava o pedaço de pão e limpava as mãos gordurosas com aquele pedaço de pão, jogava esse pedaço de pão já untado pela gordura da comida no chão. Lázaro tinha vontade de comer aquelas migalhas. Diz o texto que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Naquela época os cães não eram os pets tão bem cuidados de hoje, mas eram cães leprentos que circulavam as ruas e famintos estavam à cata de alguma coisa para comer, e esses cães leprentos é que vinham lamber as suas úlceras, as suas feridas. Aí o texto diz, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lázaro significa aquele que confia em Deus. Embora mendigo, era um homem salvo. E quando ele morre, ele é escoltado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso, à casa do Pai, ao céu, à Nova Jerusalém, ao lugar de bem-aventurança eterna. Diz o texto que morreu também o rico e foi sepultado. Então chama a sua atenção para um ponto importante aqui. Primeiro, a vida tem duas fases, dois momentos. Antes da sepultura, segunda fase, depois da sepultura. A morte não é o fim, é a transição do tempo para a eternidade. Do lado de cá do túmulo, um é rico, o outro é mendigo. Um regala todos os dias com banquetes fartos e roupas luxuosas. Do lado de cá da sepultura, um é mendigo com andrajos e trapos. Do lado de cá da sepultura, um se farta, o outro passa fome. Do lado de cá da sepultura, um tem seus convivas, o outro tem uns cães leprentos. Mas ambos morrem. Não consta que Lázaro tenha sido sepultado. Talvez os cães leprentos foram a sua própria sepultura e você sai dessa cena horrorizado. O rico é sepultado, talvez com grandes, eloquentes discursos à cabeceira do caixão de cedro, um cerimonial
e um funeral muito pomposo. Mas o texto prossegue. No inferno, estando em tormento, ou em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Do lado de lá da sepultura, um está no seio do Abraão, o outro está em tormentos. Não consta que Lázaro viu o rico agora atormentado, não é mais rico, porque não tem mais nada, mas está atormentado. Não consta que Lázaro viu, mas consta que ele viu Lázaro. É um agravamento do sofrimento. Tormentos, no plural. Muitos tormentos, vários tormentos, diferentes tormentos. Então o texto prossegue quando diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí você percebe que as convicções religiosas vêm à mente dele. Ele chama Abraão de pai, pai Abraão. É uma figura para descrever o próprio Deus. Tem misericórdia de mim. Ele tem necessidade de misericórdia. Ele quer misericórdia agora. Agora a ficha caiu. Agora ele reconhece que ele não deu atenção à sua alma enquanto vive esteve nesse mundo. Agora ele pede, faz uma oração, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo. Que molha em água a ponta do dedo. O que é a ponta de um dedo molhada em água diante de uma chama que atormenta? Nem isso ele tem. A sua língua não é refrescada nem sequer por uma gota d'água. Ele reconhece que agora o tormento cerca por todos os lados. Agora veja a resposta. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Houve uma reversão da situação. Agora preste atenção nisso. O rico não foi para o inferno porque era rico, e nem Lázaro foi para o inferno porque era mendigo. A pobreza não é um caminho para o céu, nem a riqueza é um impedimento para ir para o céu. A porta do céu não é nem a pobreza nem a riqueza, a porta do céu é Jesus. O caminho para Deus não é nem a riqueza nem a pobreza, o caminho para Deus é Jesus. A condição para entrar no céu não é a pobreza nem a riqueza, é crer no Senhor Jesus. Esse homem passara toda a sua vida vivendo apenas para ele mesmo, para o conforto dele, para o deleite dele, para atender às necessidades dele. Ele nunca parou para pensar na sua alma, ele nunca parou para pensar na sua salvação, ele nunca parou para pensar e nem investir na eternidade. Por isso ele está agora desprovido de tudo, atormentado pelas chamas, enquanto Lázaro, muito embora mendigo, seu auxílio era o Senhor. E apesar das privações da terra, agora ele encontra o consolo do céu. O texto prossegue, e o Senhor ainda responde: E tu, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então significa o seguinte: o inferno é um lugar de tormentos irreversível. Irreversível. Essa sentença não se muda. Não tem instância superior no tribunal para se apelar no sentido de anular ou atenuar esta pena. É condenação eterna, irreversível, irremediável. A situação é tão grave assim. Portanto, não brinque com o destino da sua alma, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser tarde demais. E o texto prossegue. Então ele replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então veja bem que agora a ficha caiu, não só no que tange a sua realidade irremediável e irreversível, mas ele começa a pensar na família.
na casa paterna. E começa a lembrar que ele tem 5 irmãos que poderiam ouvir o que ele não ouviu, ouvir o que ele não deu atenção, para que esses 5 irmãos não sofram o mesmo revés eterno que ele está sofrendo, de uma perdição e de uma condenação eterna. Mas, mesmo no inferno, a sua teologia não foi corrigida. Sua teologia está errada. Ele está pedindo que um homem que morreu, cujo espírito glorificado já está desfrutando das bem-aventuranças eternas, volte a comunicar-se com os vivos. Isso não é teologia bíblica, isso está na contramão de todo o ensino da palavra de Deus. Isso é uma negação do verdadeiro cristianismo. Os mortos não se comunicam com os vivos. Então veja a resposta. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que está posto aqui é isso: eles têm a palavra, eles têm a Bíblia. E quem não escuta a Bíblia não tem outra alternativa, porque Deus revela a nós a sua vontade, o seu propósito através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. É pela palavra que cremos, é pela palavra que nascemos, é pela palavra que crescemos, é pela palavra que somos fortalecidos, é pela palavra que somos consolados. Então, não se pode conhecer a Deus a não ser que seja através da pregação da palavra. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na nossa consciência, mas nós precisamos da palavra, porque esta palavra que é a revelação eficaz de Deus para conhecermos a Cristo. Examinais as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Mas veja, ele ainda insiste. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. A teologia desse homem que está no inferno não muda, porque ele está sofrendo. Ele ainda continua agarrado à falsa teologia, à crendice de que os mortos comunicam com os vivos e que a comunicação dos mortos com os vivos é mais eficaz do que a própria pregação da palavra de Deus. Vejamos a resposta. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não escutam a palavra de Deus, se não ouvem a Bíblia, se não ouvem a pregação da palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja você. A palavra de Deus está dizendo que o meio eficaz de nós conhecermos a Deus e a sua salvação é por meio das Escrituras. O Senhor não abriu a possibilidade dos mortos comunicarem com os vivos. Ainda que alguém ressuscite, se alguém vai ter que comunicar com os vivos, teria que ressuscitar. Mas morto não se comunica com os vivos. E o que ele está dizendo é o seguinte: a Bíblia é muito mais eficaz para falar ao coração, para convencer do pecado, para levar o arrependimento para a vida, para oferecer a fé salvadora, do que um mensageiro que ressuscitou dos mortos para pregar. Deus nos deu a sua palavra. Então, eu quero fechar meu argumento dizendo o seguinte: o inferno não é aqui. Não é aqui. Aqui tem um rico se banqueteando e tem um mendigo faminto. Aqui tem um homem vestido luxuosamente, o outro coberto de trapo. Aqui tem um homem cercado de honrarias e tem um outro cercado de cães. Aqui tem um homem cheio de saúde que banqueteia. Aqui tem um homem com chagas. Aqui tem muita gente com muito e tem mais gente ainda com nada. Aqui tem injustiça. Lá a justiça será feita de forma plena. Então, o inferno aqui não. O inferno existe. Ele é um lugar de tormento e um estado de sofrimento eterno.
Onde ele fica? No final de uma vida sem Cristo. Portanto, hoje é o tempo oportuno de você fugir da ira vindoura, arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Se assim você fizer, você recebe de Jesus o perdão e a vida eterna. Então você será uma nova criatura, terá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. E você terá o selo do Espírito Santo, seu nome no livro da vida e a garantia da própria vida eterna. Onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem luto, onde não tem condenação, onde você estará com Cristo, reinando com Ele, contemplando a face dEle, desfrutando da presença dEle por toda a eternidade. Deus abençoe poderosamente a sua vida.